Zorro é um dos meus personagens preferidos. Eu me lembro de quando eu tinha uns 6, 7 anos, meu avô me contou numa tarde toda a história do filme A Marca do Zorro, com Tyrone Power, de 1940, um clássico do gênero capa-espada que ele tinha assistido no cinema. Eu me lembro também de assistir com o meu avô e meu pai a série do Zorro, que passava na Record nas tardes dos anos 90. Uma série que foi produzida pela Disney e que hoje está disponível no Disney Plus, uma versão remasterizada bem legal. Vale dar uma conferida. Ao longo da minha infância e adolescência, eu assisti diversas versões do Zorro para TV e para cinema, li quadrinhos e sempre busquei mais sobre esse clássico criado em 1919 na literatura pulp pelo Johnston McCulley e que inspirou praticamente todo personagem mascarado que você conhece, incluindo o Batman. Aliás, o Batman é canonicamente inspirado pelo Zorro, né? Foi saindo do cinema depois de assistir A Marca do Zorro que a família do Bruce Wayne foi assassinada. Mas só em 1998 que eu consegui assistir a um filme do Zorro no cinema, com produção de Steven Spielberg, A Máscara do Zorro, que ganhou uma versão em 4K em 2020, que está disponível na Apple TV para aluguel ou compra, e que trouxe de volta toda a sensação que eu tive quando eu conferi esse filme na tela grande há 24 anos. Eu sou Alexandre, você está no Cine Alerta, e hoje eu vou contar um pouquinho de como foi redescobrir A Máscara do Zorro em 4K. Em 1998, a popularidade do Zorro estava meio em baixa, principalmente no cinema. O último filme do personagem tinha saído em 1981 e era uma comédia que, embora divertida, não agradou tanto na época por conta de uma abordagem nada convencional. Apesar de, logo no início dos anos 90, uma série para TV ter sido produzida, no cinema mesmo, o Zorro tinha deixado de ser uma referência. Um projeto de revitalização do personagem ficou por anos em desenvolvimento, encabeçado por Robert Rodrigues, que, convenhamos, depois de El Mariachi e A Balada do Pistoleiro, era a escolha mais óbvia e autêntica para levar de volta o Zorro para as telonas. Mas o Robert Rodrigues acabou abandonando o projeto e em seu lugar entrou Martin Campbell, que anos antes havia revitalizado outro personagem ícone da cultura pop, o 007, no filme 007 contra GoldenEye. Campbell trouxe para o filme do Zorro um forte apelo emocional, uma marca registrada em suas obras mais sérias, como a série de TV Edge of Darkness, que ele produziu na Inglaterra nos anos 80, ou até mesmo o próprio GoldenEye, né? Um filme todo movido à vingança, tanto por parte do herói quanto por parte do vilão. Em A Máscara do Zorro nós temos aqui uma relação semelhante, com os dois protagonistas sendo motivados por um acerto de contas. Sim, dois protagonistas, porque nesse filme nós temos dois Zorros. A Máscara do Zorro é um filmaço de aventura com personagens cativantes, cenas empolgantes que mostram um cuidado enorme nas coreografias, uma performance incrível dos dublês em sequências que servem à trama e não ficam relegadas meramente ao adereço. É um filme que desenvolve seus personagens e apoia o drama na ação, e não apenas em diálogos, algo que fica muito claro logo em seus 10 primeiros minutos. Tudo isso não só graças à direção do Campbell, mas também ao roteiro escrito por John Askell com Ted Elliott e Terry Rossell, dupla que depois escreveria praticamente todos os filmes da franquia Piratas do Caribe. Se o espectador não conhece o Zorro, já entende logo de cara o que ele representa. A luta contra a tirania de um governo que maltrata os mais pobres enquanto faz acordos com a elite dona das terras. E é aí que entra o vilão Dom Rafael Monteiro, governador da Califórnia, que está fugindo para a Espanha com medo de ser destroçado pela revolta popular liderada por Santa Anna, personagem real da história mexicana e latino-americana. Esse começo do filme é bastante eficiente e guarda até uma semelhança curiosa com 007. Talvez pela passagem do Campbell pela franquia do James Bond, ele tenha resolvido fazer uma homenagem ali na introdução. Olha só se isso daqui não é bem semelhante com aquela famosa intro que está praticamente em todos os filmes do 007. Voltando ao vilão, Monteiro é um sujeito autoritário com aspirações militares e que sempre teve seus planos frustrados pelo Zorro, que secretamente é Dom Diego de la Vega, vivido pelo Anthony Hopkins. E olha, é anos 90, então vamos dar um desconto para o personagem latino ser vivido por um ator britânico, até porque é o Anthony Hopkins, e só a chance de ver um ator desse calibre interpretando o Zorro, mesmo que por alguns momentos, já é uma recompensa em si. A introdução do filme serve também para criar uma conexão com as crianças, ao introduzir os irmãos Murieta, Joaquim e Alejandro, salvando o Zorro do perigo. Alejandro, já adulto e vivido por Antônio Bandeiras, é quem vai se tornar o próximo Zorro. Além disso, todo o tom de aventura do filme é muito bem estipulado por essa cena de abertura.
Isso não é à toa. Ela foi escrita pelo próprio Steven Spielberg, que usou toda a sua expertise em aventura no estilo matinê, como os filmes do Indiana Jones, por exemplo, para deixar muito claro o tipo de filme que A Máscara do Zorro seria. Antes de fugir do país, no entanto, Monteiro acaba preparando uma armadilha para o Zorro. Apesar dos planos frustrados inicialmente no filme, ele consegue pegar o Dom Diego de la Vega depois, em sua casa, quando retornava para sua família. Sim, Zorro está casado e tem uma filha bebê. Monteiro trava uma última batalha contra o herói e, como resultado, a esposa de Diego é morta. Ele é preso e sua filha é levada pelo Monteiro, sequestrada pelo Monteiro, e acaba sendo criada por ele como se fosse sua própria filha. Bom, aí a gente tem um salto de vários anos. O Monteiro volta para a Califórnia, Dom Diego, que está preso, descobre que o Monteiro voltou, foge da prisão no melhor estilo Conde de Monte Cristo e prepara a sua vingança. Só que ele percebe que ele não vai conseguir dar cabo dessa vingança sozinho, principalmente porque sua filha, Helena, voltou com o Monteiro para a Califórnia. Aí, a sua missão acaba ficando mais complexa. Ele não vai só dar cabo do Monteiro, ele precisa também dar um jeito de contar a verdade para a filha. E, para colocar todo esse plano em prática, é que entra em cena Alejandro Murrieta. Os irmãos Murrieta cresceram e se tornaram bandidos, à la Robin Hood, roubando só dos ricos e sendo ajudados pelos camponeses locais. Para caçá-los, o governo destaca o capitão Harrison Love, que eventualmente acaba alcançando os bandidos, matando o Joaquim, decapitando ele e guardando a cabeça para ser colocada num pote de vidro. Cruel, né? Mas real. Joaquim Murrieta, Capitão Love e outro bandido que ajuda os irmãos, Jack Três Dedos, são todos baseados em personagens que existiram. Joaquim Murrieta virou uma lenda no México e era mesmo chamado de Robin Hood do Oeste. Foi caçado pelo Capitão Harry Love, que de fato o matou, o decapitou e guardou sua cabeça num pote de vidro junto com a mão do Jack Três Dedos. Murrieta é, na verdade, uma das inspirações para a criação do Zorro lá em 1919. E é bastante interessante que o filme tenha incorporado isso em sua trama. Perdido e querendo vingança pela morte do irmão, Alejandro acaba cruzando o caminho de Dom Diego. E aí o filme traz uma das minhas cenas preferidas e que mostra o potencial de ter um ator como Anthony Hopkins interpretando esse personagem. Diego encontra o personagem do Antônio Bandeiras e pergunta para ele o seu nome. Quando ele diz Alejandro, existe ali uma expressão no rosto de Diego que remete a uma informação que o filme não traz, mas que qualquer fã do personagem sabe. Alejandro é o nome do pai do Diego. É um misto de surpresa e da sensação de ciclo se fechando. E essa não é a única homenagem que o filme faz a elementos clássicos do Zorro. A cena em que Helena se confessa para o Zorro na igreja quando ele está disfarçado de padre é uma recriação dessa cena clássica de A Marca do Zorro, o filme dos anos 40 que eu comentei mais cedo. Daí, acompanhamos todo o treinamento que vai transformar o Alejandro de um bandido comum num cavaleiro e, obviamente, no próximo Zorro. Ah, e, lógico, tem romance. Que aventura seria essa se não tivesse um romance, né? Martin Campbell é extremamente feliz em todas as escolhas, ou praticamente todas as escolhas que faz ao longo do filme. Da ação, que sempre encontra espaço entre o desenvolvimento dos personagens, aos momentos mais tensos que trazem uma sensação de perigo real, graças à forma como o filme jamais se rende ao uso de efeitos digitais. Teriam estragado completamente a experiência e principalmente sem se render aos maneirismos e exageros daquela época, né? A gente está falando de 1998, um ano depois de Batman e Robin, então você deve saber do que eu estou falando aqui. A Máscara do Zorro é, em sua essência, um autêntico filme de capa e espada, feito à moda antiga, mas mesmo assim soando contemporâneo, sem economizar um centavo na criação da época, nos cenários e depois na destruição de alguns desses cenários. O elenco esbanja carisma e o Bandeiras está no auge ali como herói de ação, tanto quanto esteve anos antes em A Balada do Pistoleiro, trazendo um vigor para o Zorro que poucos conseguiram e, sinceramente, não fica devendo nada a nenhum dos outros icônicos intérpretes que o Zorro teve ao longo dos anos. Anthony Hopkins dispensa comentários. Até no começo, quando a gente confere ele como o Zorro original, ele convence, mesmo já estando ali com a idade avançada, mas é como o mentor de Alejandro que ele realmente brilha. E, principalmente, como o Diego, pai de Helena. Algumas interações dele com a Catherine Zeta-Jones são suficientes para manter todo o impacto emocional que o filme está querendo buscar. Eu não sou muito fã da expressão não se faz mais filmes como antigamente, mas não tem como assistir A Máscara do Zorro e essa frase não passar pela sua cabeça, porque não se faz mais filmes como esse mesmo. Apesar de não ter feito feio na bilheteria, A Máscara do Zorro demorou para ganhar uma continuação, só em 2005 com A Lenda do Zorro, que é um filme que fracassou. Fracassou em reproduzir o mesmo sentimento do original, fracassou em trazer os elementos que fizeram do primeiro tão memorável.
e se rendeu a maneirismos já ultrapassados quando foi feito. A lenda do Zorro parece ser o que a Máscara do Zorro teria sido nos anos 90 caso tivesse se rendido aos clichês da época. E olha, essa versão em 4K faz o filme parecer como se tivesse sido feito ontem. A remasterização foi feita com todo cuidado para preservar ao máximo o visual do filme, o aspecto de filme mesmo. Detalhes do tecido no figurino, o tom de pele, as imperfeições de pele, tudo vem à tona nesse 4K e as cores estão exuberantes com o Dolby Vision ou HDR, né, dependendo aí do formato que sua TV suporta, além de, claro, ter um som extremamente fiel à experiência do cinema. Com grandes momentos de impacto, como numa cena de perseguição a cavalo na metade do filme, ou em toda a sequência final na mina, tem uma explosão ali que, olha, é de tremer as paredes. O som também destaca a qualidade da trilha sonora de James Horner, que incorpora elementos de pasodoble na música, fazendo um dos temas mais autênticos que o personagem teve em suas adaptações. Eu recomendo demais a experiência de redescobrir A Máscara do Zorro no 4K, ou até, caso você nunca tenha assistido, descobrir esse filme. E só posso esperar que um dia o Zorro possa voltar aos cinemas para ser acompanhado de novo por uma nova geração, e num filme que consiga ser tão eficiente quanto esse. Nessa onda de filmes em 4K, eu dou algumas dicas aqui sobre ótimos filmes para mostrar todo o potencial da sua TV. Dá uma conferida. Valeu pela audiência e até a próxima.